Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Vamos falar agora sobre uma pesquisa do IBGE que indica que a taxa de desemprego é histórica, 14,7 milhões, de acordo com a pesquisa. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com Paula Sauler. Boa tarde, Paula, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo bem? Bem, e você? Olha, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente sobre essa pesquisa, né? Tem relação ainda com a pandemia, né? Esse último ano que vivemos, 1 ano e meio, ou já é um novo cenário? Olha, na verdade, ainda é um reflexo da pandemia, é um reflexo importante da pandemia, né? Existe não só o encerramento, né, de algumas empresas, mas muitas empresas que paralisaram as suas atividades não se sentem ainda confortáveis para voltar a atuar. A gente imagina até que com o aumento do número de pessoas vacinadas e pessoas voltando à rua, né, que isso estimule o consumo, estimule a indústria a produzir e acaba, então, aumentando novamente o número de postos de trabalho. Mas, por hora, muito do que a gente está vendo, sim, ainda é um reflexo importante da pandemia do Covid-19. O que precisa ser feito, então, para esse aquecimento da economia e geração de renda? E a gente sabe que quanto mais pessoas empregadas, o consumo aumenta e aí a questão da economia ela vai aquecendo, né? É uma bola, né? Sim. Bom, tem uma questão aí muito importante que está relacionada ao número de pessoas vacinadas, né? Então, esse aumento do número de pessoas vacinadas, imunizadas, ela tem não só um reflexo prático, né, na economia, mas ela traz também um reflexo psicológico na economia, né? As pessoas se sentem mais seguras, né? E isso leva uma volta ao consumo, uma volta à rua, uma volta ao mercado. Uma das coisas que a gente vai precisar aprender com a pandemia primeiro, não existe aquela separação, né, entre saúde e economia, porque sem consumidor não tem economia aquecida, então a gente precisa, assim, do consumidor e o consumidor saudável e o consumidor na rua. E a segurança, então, para essa volta, né, a segurança em relação ao mercado, será que eu me sinto seguro na rua? Será que eu me sinto à vontade indo no supermercado, no shopping? Se eu vou passear, eu me sinto confortável? Então, essa segurança, ela é determinante para essa volta do consumidor ao mercado, né, que vai, então, levar ao aumento do consumo, ao aumento das compras, né? E aí, então, a indústria se sente novamente confortável em produzir e aumentando, então, a produção, gera-se a necessidade de aumentar o número de postos de trabalho novamente, né? Imagina um comerciante, ele não pode abrir a loja dele, ele vai ficar com 3 funcionários dentro da loja, não tem porquê. Ele vende online ou ele paralisa a atividade dele, porque o custo dele para manter muitas vezes um estabelecimento aberto, né, é muito alto. Então, ele fica com um custo fixo, que não tem como abrir mão, mas o custo variável, que é a mão de obra, ele acaba dispensando. E daí quando a gente vê essa questão da economia, a economia ela sempre depende. Bom, eu vou só te cortar um pouquinho aqui. Olha, você que está assistindo a Rede Alesp, a TV Alesp, você acompanhava a 59ª sessão extraordinária aqui e agora acompanha o Jornal da Rede Alesp. Nós conversamos com Paula Sauer, ela é economista e fala então desse momento de desemprego que é um recorde, né? 14,7%.
segundo o IBGE. Aí, a pergunta que fica é um momento recorde, né? Como voltar, então, a crescer? Porque nós já tivemos um índice baixo também, se eu não me engano, em 2012, né? Que foi registrado, então, esse alto índice de desemprego. E daí, então, tivemos a retomada. E agora? E será agora, ainda com a pandemia, mesmo com a vacina, será que vai demorar muito para a gente retomar? Olha, quando a gente fala, quando você fala, né, esse número histórico, a gente está falando de aproximadamente 15 milhões de pessoas sem emprego, né? Sem emprego ou buscando vendendo alguma coisinha, no trabalho precarizado, nos bike boys. É um número bastante expressivo. Só para você ter ideia, é maior do que a população de São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul. A gente tem em São Paulo 13,5 milhões de habitantes e tem hoje 14,8 milhões de pessoas desempregadas. É maior do que a população da Itália. Então, é um número para a gente não esquecer, para a gente não considerar como um efeito simples. Isso não é simples, são quase 15 milhões de pessoas que não sabem no dia seguinte como vão pagar suas contas. Isso é muito sério, isso é muito grave. Bom, é importante que haja investimento, né, principalmente por parte do governo, seja nas indústrias de construção civil, né? A construção civil ela tem um efeito multiplicador muito importante na economia. Ela é um start importante, né? Ela, num lugar onde não tinha nada e de repente começa a construção civil, você vê ali em volta vários outros estabelecimentos, várias outras atividades ali se estabelecendo. Isso é só um dos exemplos de incentivo que o governo pode ajudar. A questão da vacinação, sem dúvida nenhuma, ela é primordial e não importa de que marca a gente está falando de vacina, o importante é a população vacinada, imunizada, para não só brecar o número de contaminações, mas de mortes, né, pelo coronavírus. Isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais confiantes, não só em consumir, mas em produzir também. Então, a palavra-chave aí que fica é saúde e segurança, né? A saúde, ela vai trazer essa segurança, não só para o consumidor que volta à rua, mas também para o empresário que se sente mais à vontade, então, a contratar. Ele deixa, então, de investir no mercado financeiro e fala, bom, eu vou investir na minha empresa de novo, né? Eu vou comprar novas máquinas, equipamentos, eu vou contratar gente de novo, eu vou abrir o meu estabelecimento, mas para isso precisa um aumento de confiança de que as coisas têm uma sequência positiva. O hoje que a gente vê agora é as pessoas se virando, né? E a gente ouve muito a história do brasileiro é empreendedor por natureza. Não é bem assim, na verdade. O brasileiro ele está buscando uma alternativa para botar o prato de comida na mesa. Não é que todo brasileiro tenha essa vocação para o empreendedorismo, mas é o que temos, é o que dá para fazer e é o que está acontecendo no nosso país. Então, a palavra-chave é vacina, saúde e segurança para voltar o emprego no país. Uma coisa que você disse, essa questão das lojas, elas foram, não só as lojas, né, as empresas no geral, elas foram obrigadas, né, a transformar a sua loja, que era ali de forma física, em virtual, né? Muitas até fecharam as suas lojas, suas empresas e só estão trabalhando ali de forma virtual. E todos, pelo menos grande parte ali dos especialistas, diz que é uma tendência esse trabalhar de forma online. Mas aí como fica, então, a retomada dessas
pessoas que foram dispensadas, por exemplo, de lojas que acabaram fechando e estão trabalhando só de forma virtual. Você acha que vai voltar o presencial também? Vai ficar híbrido? Ou porque se tornou vantajoso, de uma certa maneira, o online? Na verdade, o que a gente está vendo desse consumidor agora que aprendeu a lidar com o online, não é que é uma novidade trazida pela pandemia, ok? Isso já era uma tendência, mas é como se tivesse um empurrão para que as coisas acelerassem de uma maneira que a gente via esse movimento devagarinho, nos bancos, nas lojas, nas redes sociais, cada vez mais ofertando produto. E a pandemia ela veio para dar um empurrão nessa modalidade de consumo que já era uma tendência, tá bom? Então, quando a gente fala hoje das lojas que encerraram as atividades ou que paralisaram, principalmente as que paralisaram as suas atividades, a tendência é que elas voltem, mas que voltem de uma maneira híbrida. Primeiro, porque o custo para o dono da loja é menor. Mas vamos lembrar que, por exemplo, hoje eu tenho um consumidor comprando. Na hora que as coisas melhorarem, que as pessoas se sentirem mais à vontade, esse número de consumidores ele vai aumentar e vai forçar com que esse proprietário do estabelecimento, com que esse comerciante, com esse prestador de serviço, aumente, então, o número de funcionários. Então, vai mudar a forma de consumir, né? Então, já está dado. Né? Então, a gente vai ter a loja física, mas ela com um outro movimento. Ela vai ter uma questão muito mais da experiência do consumidor. Então, a loja física ela vai ser muito mais uma vitrine da marca, uma vitrine do produto, do que um ambiente de compra efetivamente. Então, o ambiente de compra ele vai se dar, então, para a maioria dos produtos e serviços, e principalmente para as novas gerações, ele vai se dar de maneira online. Mas hoje a questão não é como volta ou se volta o presencial ou não. É como que vão ser essas contratações, se as pessoas têm educação, se elas têm habilidade para trabalhar nesse online, que vai ser necessário. Né? Vai ter que haver um treinamento que a gente fez numa correria danada e numa situação de emergência, mas isso veio para ficar. Né? Então, não só os prestadores de serviços, né? Os fornecedores de produto e de serviço, eles vão trabalhar de uma maneira diferente, assim como o consumidor vai demandar deles também uma prestação de serviços diferente. O que você disse é muito importante, né? Porque as vagas, elas podem novamente, então, né, serem abertas, porém, agora é preciso um outro profissional. Um profissional Exatamente. que tem habilidades diferenciadas. Exato. E aí entra uma questão muito importante, que talvez seja o maior impacto do desemprego no país e a volta a essa retomada, que é a questão da educação. Então, a gente vê hoje no país uma quantidade muito grande de pessoas desalentadas. O desalento é aquela pessoa, aquele indivíduo que ele desistiu de procurar emprego, seja porque o mercado não absorve ele, né, por falta de educação, falta de conhecimento, falta de preparo, falta de experiência, mas aquele profissional ou aquele profissional que ele tem sido oferecido para ele uma remuneração que é insuficiente para manter o padrão de vida dele. Então, ele acaba se tornando desalentado, é aquele sujeito que ele deixa de procurar emprego. E aí ele acaba partindo para um emprego precarizado, ou para tentar abrir a sua própria empresa, aquela PJ, né? Então, você abre a PJ ou acaba trabalhando de forma precarizada, porque o mercado não absorve esse sujeito. Então, ele cansa de procurar emprego e as portas se baterem. Isso está principalmente relacionado à questão do nível de educação. Bom, quero agradecer então os esclarecimentos da economista Paula Sauer.
Obrigada por trazer, então, esse panorama para nós e, principalmente, dar esse alerta à população. É preciso, né, se atualizar, estudar para enfrentar um novo mercado. Exatamente, exatamente. Tá ok, muito obrigada. Até a próxima. E que eu Até. volte com novas boas notícias. Tomara, queremos. Obrigada. Olha, o Ministério da Saúde lançou ontem um guia para estimular a população a praticar atividades físicas. Com a publicação, o Ministério espera promover hábitos saudáveis e uma melhor qualidade de vida entre os brasileiros e reduzir aí o sedentarismo. Cerca de 70 pesquisadores da área da atividade física e saúde, além de técnicos do Ministério da Organização Pan-Americana da Saúde, participaram da elaboração do documento produzido em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. O Ministério vai distribuir 74 mil cópias do documento para secretarias estaduais e municipais de saúde, profissionais e usuários também do programa de academia de saúde e centros de reabilitação, com foco na atenção às pessoas com deficiência visual e órgãos governamentais. Além do mais, o guia também estará disponível para download no site da pasta, também em versões de áudio em braille e traduzidos para o inglês e espanhol. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, vai elevar o custo da bandeira tarifária vermelha patamar 2 para R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos, em meio a impactos do baixo nível de reservatórios das usinas hidrelétricas. Em junho, a bandeira tarifária já se situou em nível 2, o mais caro, mas a ANEEL decidiu agora elevar em 52% o valor do patamar mais custoso. A situação hídrica, fruto do pior período úmido em 91 anos na área das usinas, leva ao maior acionamento das termoelétricas, mais caras, cujo custo incluído nas tarifas dos consumidores é coberto pelas bandeiras. A revisão do valor das bandeiras para 2021-2022, iniciada em consulta pública, coincidiu com os mais baixos níveis, nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional e que está fortemente baseado na geração hidrelétrica. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, destinou, através de emendas impositivas, o valor de R$ 150 mil para a ampliação de programas e projetos de infraestrutura urbana na cidade de Monte Alegre do Sul. O recurso financeiro poderá ser destinado para a manutenção de vias públicas ou para a recuperação de parques e jardins. No ano passado, R$ 250 mil foram destinados ao município para a saúde pública. O deputado Rodrigo Moraes, do Democratas, destinou em 2021 R$ 1.900.000 em emendas impositivas para 10 entidades filantrópicas que têm prestado um bom serviço à população. Elas atendem milhares de pessoas e dependem de parcerias com o poder público para custearem seus atendimentos médico-hospitalares, exames, diagnósticos e cirurgias. O parlamentar destacou também que a saúde merece o desempenho e atenção especial para prestar um bom serviço à população de São Paulo. Segundo os dados de abril de 2021, divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, 48 milhões de brasileiros tinham planos de saúde, sendo 9 milhões individuais ou familiares, 39 milhões coletivos e 65 mil não identificados. De acordo com consultores do setor de saúde, os pontos chaves para escolher a melhor opção são entender qual a rede credenciada, a abrangência territorial,
qual o valor do reajuste por faixa etária, se houver, né, e os prazos de carência de cada serviço. A coparticipação também é algo para se prestar atenção. Muitos planos coletivos cobram a mensalidade mais um percentual pelo uso do plano. Para os especialistas do setor, a escolha é muito particular e o consumidor precisa levar em consideração o seu histórico de saúde e o quanto tem disponível para gastar por mês com saúde. E agora nós vamos com mais entrevista. Nós vamos falar sobre a pandemia ampliar subnotificações de violência contra crianças e adolescentes. O isolamento social tem se mostrado um desafio à proteção de crianças e adolescentes contra a violência, sobretudo as violências sexuais. Ao longo do ano de 2020, a média mensal de violações sexuais denunciadas ao Disque 100 sobre violências sexuais caiu 1.631 ocorrências em janeiro para 1.127 no mês de dezembro, uma redução de 30,9%. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica Débora Fernanda Brito, que é ginecologista da Febrasgo. Olá, doutora, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Doutora, nos escuta? Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para que a gente possa falar sobre um assunto tão importante. Ouço. É verdade. Bom, doutora, vamos falar um pouquinho, então, sobre esses dados, né? Os dados do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos revelam sobre essas denúncias contra a violência, né, contra crianças e adolescentes durante esse período de pandemia. Doutora, nos escuta? Bom, nós vamos restabelecer, então, o contato com a doutora Débora Fernandes Brito, que é ginecologista da Febrasgo. Um assunto muito importante, né, que precisa ser debatido. Nesse momento de pandemia, crianças, então, dentro de casa, em isolamento social, né, sem ir às escolas, infelizmente acabam ali vítimas, né, de seus agressores. E a denúncia é essencial, inclusive para quem está fora da casa, né? Não precisa ser apenas ali a criança denunciar ou né, quem está dentro do próprio núcleo, mas quem vê e quem desconfia de algo estranho. Daqui a pouquinho a gente fala com a doutora Débora, mas olha, a demolição do tobogã do estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital paulista, começou na manhã de ontem, após a Prefeitura de São Paulo emitir um alvará que autorizou o início das obras de reforma. A previsão é que a obra do complexo Pacaembu custe 400 milhões de reais e termine no final de 2023. O tobogã do Pacaembu é uma estrutura de arquibancadas do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. A Alegra Pacaembu venceu a concessão do complexo, que inclui o estádio e também o ginásio esportivo pelo período de 35 anos. No lugar do tobogã, será construído um prédio de 5 andares e 4 subsolos, totalizando 44 mil metros quadrados de área construída. O edifício vai abrigar um centro de convenções e eventos e um estacionamento na parte do subsolo. O objetivo das obras de modernização é atrair o público para o dia a dia do espaço com experiências esportivas, gastronômicas e de lazer. A demolição do tobogã do Pacaembu gerou uma polêmica na capital paulista, logo após ali a concessão do estádio à iniciativa privada. A Associação de Moradores Viva Pacaembu entrou na justiça para impedir a demolição do tobogã. No entanto, com a arquibancada não faz parte da estrutura original do estádio e não integra o patrimônio histórico, a justiça negou o pedido. Bom, nós restabelecemos o contato, então, com a doutora Débora e nós vamos falar agora com ela
Débora Fernandes Brito, ginecologista da Febrasco. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos dados, né, que foram levantados. Então, algo muito preocupante. Exatamente. Então, os dados têm mostrado que houve uma diminuição do número de denúncias, de notificações, ao tempo que nós já sabemos que em contextos, por outras experiências, em contextos de isolamento social e de crises, como a crise da pandemia do Covid-19, a tendência é que exista um aumento, né, do número de violências. Isso se reflete, em parte, por conta do redirecionamento, né, das redes, muitas vezes, de atenção à saúde para o cuidado em relação à doença, né? Então, a gente tem muitos equipamentos de saúde se reorganizando para acolher as demandas relacionadas à Covid, em parte pelo medo de exposição ao vírus, que faz com que muitas pessoas acabem não buscando seus direitos, não ocupando alguns espaços públicos, em parte, talvez, também porque alguns equipamentos de proteção social passam a funcionar, né, em escala de home office. Então, a gente tem aí o esvaziamento, né, daquele equipamento, né, de às vezes um equipamento CRAS, alguns equipamentos de proteção social dos municípios, onde as pessoas também buscam ajuda e auxílio, funcionando à distância, funcionando por home office, ao tempo em que, por causa do isolamento social, muitas vezes vítimas e agressores estão ali cada vez mais próximos, né? Estão o tempo inteiro juntos, que faz com que muitas vezes as pessoas que notificam, né, que fazem essas denúncias, se sentem mais tolhidas, mais inseguras, né? Menos em condições de estarem aí acionando os seus direitos. Doutora, também um agravante é que sem as aulas presenciais, porque muitas crianças e adolescentes acabam ou contando para os professores a situação de violência tanto sexual quanto física, ou os professores acabam percebendo. Isso também dificultou? Isso, sem dúvidas, porque em parte as notificações vêm de professores e também vêm de profissionais de saúde que fazem parte ali dos acompanhamentos, né? O profissional do posto de saúde, o profissional o agente de saúde que visita a casa pelo programa de saúde na família. Então, muitas vezes esse processo de revelação da violência sexual ele fica muito comprometido. Eu acho importante a gente falar rapidinho sobre isso. O processo de revelação de uma violência sexual, ele não é algo simples, é algo complexo, porque primeiro a vítima precisa revelar para si mesma, né, entender que foi vítima de violência sexual. Depois ela precisa escolher alguém para compartilhar essa experiência que ela viveu, né? E aí, como compartilhar com alguém se a minha convivência social, né? Então, as minhas redes de relacionamento estão ainda mais restritas por conta da pandemia, né? Então, isso também vai contribuir. Então, a criança não vai para a escola, ela assiste aula online e não tem um momento de privacidade para poder conversar com o professor. Aquelas consultas básicas de atenção à infância, né, e à adolescência também acabam ficando mais restritas por conta, como eu expliquei, do redirecionamento das redes de atenção à saúde para o enfrentamento da pandemia. Então, todas essas situações, até o próprio convívio com a família, com outras pessoas que fazem parte da rede de confiança dessa criança ou do adolescente, também estão mais restritas por conta da pandemia. Então, tudo isso vai repercutir na diminuição do número de notificações, ao tempo que o contexto, né, ele se torna ainda mais complexo e propício para a agressão sexual. Porque nós sabemos, né, isso já está muito claro dentro da literatura, que a grande maioria das agressões que acontecem com crianças e adolescentes acontecem por pessoas que conhecem elas e faz parte ali do convívio, né, da rede de convivência familiar e próximo ali da vida dessa criança. Doutora, e como identificar que uma criança está passando, então, por esse tipo de violência? Pergunta extremamente importante. Em algumas situações, eu posso não ter sinais tão evidentes de que essa criança está passando por um processo de violência. Porque, como eu expliquei,
esse processo de revelação precisa acontecer muitas vezes para ela. E muitas vezes essas crianças, elas não têm, naquele momento, a consciência de que estão vivendo uma situação de violência sexual. Então, eu posso observar sinais indiretos. Mudanças de humor, pesadelos, crianças que tendem a fugir de casa, né? Imagina que a casa é o lugar mais seguro para a gente, aí eu não quero mais estar lá. Crianças com mudanças bruscas, agressividade, um comportamento mais depressivo, crianças que apresentam ideação suicida, né? A mudança do desempenho escolar, uma criança que tinha um desempenho escolar melhor e agora fica com um desempenho escolar, né, mais deficiente. Crianças que possam também ter regressões do estágio de desenvolvimento. Uma criança que já caminhava, que já tinha uma certa independência e aí ela começa a ter medo de escuro, ela começa a não querer mais dormir sozinha, ela começa a não falar mais aquele repertório de palavras que ela usava e também, principalmente, eu acho que é importante a gente pensar, crianças que começam a demonstrar alguns comportamentos mais sexualizados e que mostram uma certa compreensão, né, de questões relacionadas à sexualidade que estão desproporcionais à faixa etária, né, e ao momento em que ela está ali vivendo. Então, uma criança que tem um comportamento mais sexualizado também precisa ser uma criança que a gente está atenta ali, onde que ela tem aprendido isso, como que ela está trazendo essa brincadeira e o que é que ela pode estar vivendo. Porque, como eu disse, muitas crianças são violentadas, mas elas não têm a ciência de que aquilo é uma agressão. Eu quero agradecer a doutora Débora Fernandes Brito, ginecologista da Febrasgo, que trouxe para a gente, então, esses esclarecimentos, o alerta e também a denúncia pode ser feita no Disque 100, né, doutora? Isso, exatamente. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. Essa é uma pauta importantíssima. Sim, muito obrigada. Ótimo dia. Bom, e o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o